Mateus capítulo 2, dos versos 9 a 12. No dia 1 deste mês, nossa igreja ela completou 59 anos. Nós faremos uma comemoração mais especial, com bolo aí, as crianças vai ter bolo, hein? Na semana que vem. Mas eu gostaria de trazer a lembrança, vocês que, como o salmista diz, né? Vale mais um dia na presença do Senhor do que qualquer outros 1000 dias, né? Que seja uma realidade para todos nós. Que Deus abençoe e continue a abençoar a nossa igreja. Mateus capítulo 2, dos versos 9 a 12, diz o seguinte: Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo, e entrando na casa, eles viram o menino, com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Que Deus abençoe, que você seja iluminado, que seu coração e a sua mente sejam abençoados por Deus e nós possamos juntos conhecer mais o nosso Senhor. Você pode se sentar. Esse relato que nós estamos lendo, então, sequencialmente, o livro de Mateus, ele fala sobre um menino, e esse menino, como você deve ter presumido, é o nosso Senhor Jesus. Aqui está ainda na parte do nascimento de Jesus, então nós vimos a genealogia, vimos também o encontro de José com o anjo, que foi revelado a ele que Maria estava grávida e conceberia pelo Espírito Santo. E aí nós temos a narração de uma estrela que guiou sábios do Oriente até Jerusalém, e eles tiveram um encontro com pessoas que revelaram para eles onde Jesus estaria, e eles continuaram a sua caminhada, e é essa parte que nós estamos ouvindo. Tendo eles ouvido o rei, partiram. Certo? Quando eu comecei essa exposição do livro de Mateus, eu te convidei lancei um desafio a você, te convidei a fazer a leitura do livro de Mateus. Nós estamos fazendo isso como igreja, né? Então eu sei de alguns irmãos que estão lendo em família, lendo às vezes sozinhos, mas estão fazendo essa leitura do livro de Mateus. E eu gostaria de te perguntar se você está perseverando aí nessa prática. Você não precisa responder, claro, mas se você está perseverando nessa prática, perseverando na leitura do livro de Mateus, é muito importante que você faça isso, para que à medida que nós formos estudando, ouvindo a voz do nosso Senhor através do Evangelho, São Mateus, você possa também ter os seus anseios ouvidos por Deus, que você possa ouvir a voz dele através do livro de Mateus. O versículo 9, ele diz o seguinte: E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ela os guiava. Então, como é que funciona isso? Eu dei uma explicação domingo passado, mas como é que funciona? Eles eram sábios, pessoas que tinham uma sabedoria acima da média, e eles observavam os astros. E eles observando esses astros, eles encontraram uma estrela que tinha uma movimentação diferente. Uma estrela que tinha características diferentes. Ela é descrita como uma estrela, mas possivelmente, veja só, talvez um cometa. Talvez um cometa que passou em uma altura visível, eles conseguiram seguir esse cometa. Essa estrela então os levou até Jerusalém, onde eles se encontraram com Herodes e os sacerdotes e os escribas, e ela os levou até ali para que eles tivessem uma revelação, e essa revelação era de que Jesus estaria em Belém. E aí eles continuaram essa caminhada. E quando eles continuaram essa caminhada, eles saíram de Jerusalém, da presença do rei Herodes. Quando eles saíram dali,
a estrela voltou a os guiar e ir à frente deles. Então eu gostaria de falar nessa manhã com você a respeito de 2 tipos de revelação do nosso Senhor. Deus se revela de 2 formas. Veja bem, você sabia disso? Deus se revela de 2 formas. Essa primeira forma, que nós vamos ver porque Deus é visto através de coisas naturais, chama-se revelação natural. Deus ele é visto através da natureza, através das coisas criadas, através das coisas que estão diante de nós. Você já viu aquela borboletinha bonitinha, que tem aquele desenho maravilhoso, e aí você pensa, como que isso chegou, né? Como que a borboleta chegou nessa forma? Isso deve ter algo por trás, né? Deve ter alguém que fez com que a borboleta chegasse nesse grau de perfeição. As 2 asinhas iguais, pintadinhas, às vezes um azul, um laranjinha, tudo certinho ali, perfeitamente pintado. Para quem gosta de flor, né? Aquelas flores bonitas, você olha, é impossível que isso surja do nada, né? Essa é uma revelação chamada natural. Ela é como a estrela que foi vista. Ela fala assim, olha, tem um Deus. Você deve seguir a estrela. A reflexão é, olha, tem uma estrela e essa estrela leva a um Deus. Tem uma borboleta bonita e essa borboleta aponta para um Deus. Tem uma flor bonita, tem uma cachoeira bonita e isso aponta para um Deus. Mas essa caminhada, ela tem um fim. A revelação natural, ela não é salvífica. Ela não traz salvação. Se esses sábios eles tivessem acompanhado essa estrela, se eles tivessem seguido essa estrela e chegassem até onde eles chegaram e ninguém falasse para eles onde estava Jesus, eles não conseguiriam ter encontrado Jesus e adorado Jesus. Eles saberiam que existe um Deus, que esse Deus é bom, mas eles chegariam até um nível e parariam. Porque essa revelação ela não é suficiente e ela não traz salvação. Ela é como a sabedoria humana também, sabe? Você já conheceu alguém muito inteligente? Uma pessoa que conhece muitas coisas? Então essa pessoa, geralmente ela vai chegar a um certo nível de conhecimento e ela vai tentar trazer uma filosofia de vida que você olha e fala, nossa, que coisa bonita. Mas esse conhecimento, essa filosofia de vida, esse modo de viver não gera salvação. A sabedoria humana não gera salvação. Nós não conseguimos adorar a Deus e sermos salvos por Deus através do nosso conhecimento. A nossa sabedoria, as coisas boas que nós fazemos. Uma pessoa não é salva pelas suas boas obras. Um exemplo disso está em Atos. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Atos, capítulo 17, versículo 27, que diz o seguinte: para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Deixa eu te contextualizar. Paulo ele estava em Atenas. Atenas fica na Grécia. De onde você acha que vieram os grandes filósofos, os grandes pensadores, as grandes mentes que fundamentaram todo o pensamento que nós temos hoje? Vieram da Grécia. E Paulo, alguém que pregava o Evangelho, estava lá diante daqueles homens sábios. Ele estava lá diante deles, pregando o Evangelho. E como ele fala, olha, tudo isso que vocês estão vendo, toda essa adoração que vocês fazem, alguém já ouviu falar de Deus grego? Aqueles deuses gregos, aquelas coisas, aquelas obras que eles têm lá para os deuses, né? Aquelas estátuas grandiosas. E Paulo está falando, olha, tudo isso aí, Deus permite. Por quê? Porque vocês estão palpando, tentando achar Deus. Imagina só, você de olho fechado, tentando achar um lugar para você andar e você começa a palpar as coisas.
porque você não enxerga. Isso que Paulo está falando. Olha, vocês chegaram a esse conhecimento de que talvez existe um Deus e passaram a adorar esse Deus justamente porque Deus permite que vocês vejam que existe um Deus, mas não conheçam a Deus verdadeiramente, porque Deus só se faz conhecido por meio de Jesus Cristo. Atos 17, 27, ele traz para nós que Deus, ele está presente no meio de todo ser humano, e todo ser humano sabe com toda a certeza que existe um Deus. Todo ser humano sabe que existe um Deus. Mas esse conhecimento de que existe um Deus, ele não é suficiente. Em Romanos, se você puder abrir novamente a sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque as coisas invisíveis, ou seja, o nosso Senhor, as coisas que são espirituais, desde a criação do mundo, são claramente vistas. As coisas invisíveis, o Deus que criou todas as coisas, todas essas coisas elas são claramente vistas, desde a criação, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. As coisas que são feitas revelam o nosso Senhor. Toda a obra do Senhor revela o nosso Senhor e aponta para um Deus. O seu eterno poder e divindade são revelados e são possíveis de ser entendidos. Por que Deus faz isso? Para que todo ser humano, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Porque conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Todas as pessoas, elas sabem que existe um Deus, porque elas foram criadas por Deus e elas carregam a imagem de Deus dentro de si. O pecado apaga essa imagem de uma tal forma que as pessoas não conseguem conhecer Deus verdadeiramente. Então elas ficam tateando. E aí você imagina uma tribo lá da África, uma tribo lá da Amazônia. O que eles fazem? Eles têm os deuses deles. Eles têm uma divindade, porque eles sabem que existe um poder maior do que eles. E eles tentam pedir ajuda, eles tentam pedir chuva, eles tentam pedir mudança de estação, eles tentam pedir a bênção desse Deus, mas eles não conhecem esse Deus. Mas não somente nas tribos, não somente nos fins, mas também no nosso meio, nas cidades. As pessoas, elas tentam adorar um Deus, e elas colocam homens poderosos no lugar de Deus, elas colocam dinheiro no lugar de Deus, elas colocam várias coisas no lugar de Deus. E dessa forma, todas as pessoas são indesculpáveis. O que é indesculpável? Não tem desculpa. Não tem como você falar assim, desculpa Deus, porque, olha, eu tive o conhecimento que existia um Deus, mas não encontrei o Senhor. Não existe desculpa. Deus se faz conhecido e todas as pessoas são condenadas por conta disso. Esse é o meio de condenação. Esse é o meio de condenação que Deus dá para cada ser humano. Porque conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Essa é a revelação natural. Ela garante que todo homem saiba que Deus existe e seja indesculpável por conta disso. Ela guia até um certo ponto, ela guia até um certo lugar, mas ela não gera salvação. Ainda no versículo 9, diz o seguinte: a estrela que ia diante deles, ela parou sobre o lugar que estava o menino. A estrela que ia diante deles levou eles até um certo ponto. E se você se recorda bem do sermão passado, eles falaram assim: onde nós encontramos o rei dos judeus? Onde nós encontramos Jesus? E aí os sábios dizem:
os sábios que conheciam a palavra do Senhor, o povo judeu, diz, olha, segundo o profeta, ele estará em Belém. Segundo o profeta, ele estará em Belém e Deus se revela. Não é mais um Deus impessoal, não é mais um Deus sem nome, não é mais um Deus sem direção, mas é o Deus verdadeiro, revelando Cristo Jesus. Olha, vocês vão até Belém e lá vocês vão encontrar Jesus. E aí, é o que nós estamos lendo. Tendo ouvido o rei, eles partiram e a estrela ia diante deles até parar sobre o lugar que estava o menino. E essa é a revelação chamada de revelação especial. Tem a revelação natural, que torna todo ser humano indesculpável, mas tem a revelação especial, que ela aponta para Cristo, é o encontro verdadeiro com Cristo, e essa revelação ela é salvífica. O que significa isso? Ela traz salvação. Ela traz salvação. O encontro com Cristo, ele traz salvação porque ele é carregado de duas coisas. Primeiro, o conhecimento real de quem é Deus, de quem é Jesus. É o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus e onde encontrar Jesus. E onde procurar a salvação. E onde encontrar o Deus que as pessoas acham que existem, mas não adoram. Mas agora você sabe onde encontrá-lo. É um conhecimento real de Jesus. E esse conhecimento se dá em grande medida pela palavra de Deus. Como eles conheceram Jesus? Porque o profeta disse. O profeta disse. Nós temos as palavras do profeta aqui nas nossas escrituras. A palavra de Deus revela o Deus verdadeiro para nós. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19, o Salmo de número 19, ele é repartido em duas sessões. A primeira parte, ela fala da seguinte forma: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Ela fala sobre essa revelação natural de Deus. Deus está presente. Deus está diante de nós. Deus está ao nosso redor. Deus está cercando os nossos passos, de forma que nós somos indesculpáveis por não adorá-lo. Os céus declaram a glória do nosso Senhor. Mas sem o conhecimento de Deus, de quem é Jesus, esse conhecimento vazio, dado de uma forma geral, natural, ele nos torna indesculpáveis. Mas a bênção é que a revelação especial, ela é contida a partir do versículo 7, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a palavra do Senhor é perfeita, os escritos do Senhor são perfeitos, e eles restauram a alma. A palavra do Senhor tem um poder para além daquele que é só saber que existe alguém muito poderoso. Quando nós conhecemos o nosso Senhor, a nossa alma é restaurada, e o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Talvez você tenha ficado preocupado, né? Conhecimento de Deus, como que eu vou fazer? Talvez você não tenha tanto conhecimento, talvez você não tenha prática de estudar. A palavra de Deus tem o poder de tornar sábios os simples. Sabe por quê? Porque aqueles grandes homens, filósofos, que olharam a natureza e viam que existia um Deus, eles estavam só tateando, procurando, sem direção. Mas aquele que encontra o Senhor, o mais simples de todos os homens, é feito sábio, porque conhece o Deus que é dono da obra, que é dono da criação. Não é mais um relacionamento sem sentido, não é mais um conhecimento vazio, mas é um conhecimento de salvação, é um poder de Deus para nos salvar. Cristo, ele se revela para nós com poder de salvação. Com poder de salvação. Todos os encontros que nós temos com Cristo, eles nos salvam. Eles restauram a alma. Eles restauram a nossa alma.
E é por isso que no versículo 14 do Salmo 19 diz que o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Veja bem, no Salmo 19, lá atrás, escrito há tantos milênios atrás, já apontavam para o nosso Redentor. O nosso Senhor é a nossa salvação, é a nossa rocha e o nosso Redentor, e somente Ele restaura a nossa alma. Somente tendo encontro com Jesus, e esse encontro, ele tem uma direção, ele tem um final. Ele não para no meio do caminho, ele não é como se você caminhasse até um lugar e falasse, até aqui está bom. Até esse ponto está excelente. Eu já sei que existe um Deus. Eu já sei que esse Deus talvez seja bom, né? Criou coisas bonitas. A caminhada, quando Deus se revela a nós, ela é uma caminhada que tem uma direção, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a nossa rocha, o nosso Redentor. E por isso, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós fazemos algo parecido com esses sábios. No versículo 11 de Mateus 2, diz o seguinte: e entrando na casa, eles viram o menino, o nosso Senhor Jesus estava ali na casa em que eles entraram, com Maria, sua mãe, e prostrando-se, eles adoraram. Prostrando-se, eles o adoraram. O conhecimento de Deus, ele não é para continuar na ignorância, não é para que nós continuemos andando da mesma forma como nós andávamos. Ele apara as arestas, ele recorta aqueles caminhos que estavam perdidos, ele traz luz para que nós vejamos a direção. E essa direção, ela não somente chega a Jesus, mas ela é Jesus. Porque Jesus é o caminho. Jesus te leva até um encontro salvífico com Ele, salvação para a sua alma. Mas Ele é o próprio caminho até lá. É somente por meio de Jesus. O conhecimento de Deus, ele é para Deus, é para Jesus. Ele não é vazio, por isso que ele torna um simples e uma pessoa sábia. Ele torna uma pessoa simples e uma pessoa sábia, porque o encontro com Jesus revela quem é o nosso Senhor, quem é o Deus Criador de todas as coisas. E o que nós fazemos quando nós encontramos com Jesus? Nós prostramos-nos diante dele. Você sabe qual é o sinal de se prostrar? Se colocar de joelhos, com o rosto no chão. Imagina só, um menino, ainda muito novo, dito como rei, aqueles homens fazem uma caminhada gigante até Jesus. E chegam lá, em vez de encontrar um homem formado, sentado em um trono, preparando exércitos, eles encontram um menino. Um menino. E o que eles fazem? Duvidam de Deus? Não, porque o Senhor se revelou a eles. E o Senhor se revelou de tal forma que eles puderam prostrar-se diante daquele menino. Prostrar-se diante do rei. O convite para você não é só reconhecer que existe Deus e que Deus é bom. O convite é que você se prostre diante do rei, porque é um rei que você adora. É um Senhor e Criador de todas as coisas que sustenta o mundo pela sua mão. Que sustenta a sua vida pelas suas mãos. Imagina só que com um simples olhar para nós, o Senhor nos sustenta. Mas se nós não tivermos isso, tudo vira pó. Tudo vira pó. O Senhor é quem nos sustenta. Estar diante do Senhor requer adoração. Mas essa adoração, ela é feita de que forma? Deus aceita qualquer adoração? Se você falar assim, olha, de fato existe um Deus, eu acho que existe uma divindade, e for numa encruzilhada oferecer algo para essa divindade. Essa é a forma como Deus se revelou e pede um culto a nós? Não. Se você fizer alguns tambores e bater nos tambores esperando que Deus mande chuva,
Essa é a forma como Deus espera que você o adore? Não. Não é dessa forma. Isso pode ser estranho nos nossos tempos em que tem tantas religiões, tantas pessoas que defendem tantas coisas diferentes, e cada pessoa acha que é o dono da verdade e que quer te direcionar para um lugar de salvação. Deus aceita qualquer tipo de adoração? Não. Os sábios, eles tiveram o coração inclinado por Deus. Eles não poderiam chegar diante de um menino e se prostrar diante de um menino sem que Deus estivesse inclinado o coração deles. Vocês já viram isso? Pessoas poderosas que traziam incenso, ouro, mirra, coisas caras. Eles se prostraram diante de um simples menino, que estava em um lugar simples, em uma casa simples, que tinha pais simples. É Deus que faz isso em nós. É Deus que coloca o nosso coração diante dele. Se você ler, por exemplo, em Levítico, no livro de Levítico, no seu capítulo 10, diz um pouco para você se Deus aceita qualquer tipo de adoração ou não. Levítico 10, os versículos 1 e 2 diz o seguinte: E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, e Arão era um sacerdote, que através de Moisés recebeu uma forma clara de adorar a Deus. Para adorar a Deus você vai fazer isso, isso, isso e isso, e não aquilo. E o que eles fizeram? Aquilo e não isso. Eles apresentaram algo chamado de fogo estranho, um fogo que não vinha do Senhor, algo que não vinha de Deus. E o que Deus fez com eles? Os consumiu pelo próprio fogo que eles acenderam. Esse Deus deixou de existir? Ele é o Deus que está diante de nós. Por que a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa diante de Deus? A gente pode fazer as coisas que nós bem entendemos, adorar a Deus da forma que a gente bem entende. E aí eu levei isso para um lado radical, né? De você bater em tambor para receber chuva, mas isso pode ser visto no nosso meio, nas igrejas que estão ao nosso redor, nas igrejas que são igrejas próximas a nós, nas igrejas que estão nas grandes mídias. Você acha que Deus está contente com a forma como as pessoas escolheram adorar Ele? Não é mais um culto a Deus, mas é um fogo estranho. É um fogo estranho ao nosso Senhor. E quem apresenta fogo estranho perante o nosso Senhor tem uma consequência muito grave. Que não sejamos nós os apresentadores de fogo estranho, que a gente possa junto corrigir os nossos caminhos, porque nós devemos temer ao Senhor. Sabe que quando Moisés ele subiu no Monte Sinai para receber a revelação de Deus, da forma como Deus queria que o povo agisse, através da lei civil, da forma como o povo adorasse o nosso Senhor, através da lei cerimonial, e da forma como eles deveriam ter os princípios éticos, através dos 10 mandamentos. Sabe o que Deus falou para Moisés? Fale para o povo não passar dos limites do monte. Porque se o povo passar dos limites do monte, quem passar vai morrer. E aí a gente tem esse costume, né, de ficar falando assim, que quer ver a glória de Deus, que quer ver Deus diante da... Deixa eu dar uma informação para você, fica quietinho, não pede essas coisas. Sabe o que acontece quando as pessoas veem a glória de Deus? Morrem, desmaiam, porque Deus é santo, nós não somos.
Quando nós fazemos esses pedidos exagerados, imagina se Deus estivesse diante de nós com tantos pecados que nós temos e derramasse a sua glória no nosso meio. Nós seríamos consumidos. Nós só podemos apresentar culto a Deus porque Jesus inclina o nosso coração de forma como Ele é o culto oferecido a Deus no nosso lugar, Ele é o sacrifício oferecido no nosso lugar. Ele é tudo por nós. Nós só temos a possibilidade de estarmos diante de Deus, não é porque nós somos bons, é por meio de Jesus. Se nós achamos que nós somos dignos de oferecer culto a Deus, o nosso culto não será aceito por Deus. Nós precisamos de Deus. Ele tem que mostrar o caminho, Ele tem que mostrar a direção. Não é da forma que nos agrada, não é da forma que nos convém, não é da forma que é cabível a nós, não é a nossa disposição, é a de Jesus. Jesus não é mais o menino na manjedoura, Ele está sob o trono do universo. E tudo que nós somos e nós fazemos depende exclusivamente dEle. E nós não entramos na presença do Rei dos Reis de qualquer forma. Nós não podemos achar que nós podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Ele é o Rei dos Reis. Imagina que você vai se encontrar com alguém muito importante, com um monarca importante, com alguém importante. Você não vai de qualquer forma diante dessa pessoa importante. Por que nós queremos colocar as nossas regras para nos encontrarmos com Deus? São as regras dele, são os modos dele, são a exigência dele. Isso começa com cada um de nós prostrados diante de Jesus. O que é esse sinal? Eu não sou nada. Eu estou aqui embaixo e o Senhor está lá em cima. O Senhor está nas posições altas e eu sou alguém inferior ao Senhor. Fazendo isso, nós podemos adorá-lo por meio de Jesus. Cristo Jesus, Ele se revela a nós e nos inclina o nosso coração para a verdade. Para a verdade. Em João 4, versículo 24, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, em João 4, 24, diz o seguinte: Deus é um Espírito. Nós lemos, as coisas invisíveis, Deus é um Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito, mas também em verdade. É em espírito, mas também é em verdade. Não existe uma adoração baseada em mentira. Não existe adoração baseada nas nossas vontades. É a vontade de Deus. É o que Deus quer. É da forma como Deus quer. Quem somos nós? Quem somos nós? A gente é pó, a gente é desconhecedor, nós somos pecadores. Deus é santo. Para nós estarmos aqui, Ele tem que nos chamar, Ele inclina o nosso coração. Não é pela nossa força, não é porque nós somos bonzinhos. Ele nos traz aqui e tem que nos trazer muitas vezes puxado, porque nem vir adorar o nosso Senhor a gente quer muitas vezes, né? Tem que nos arrastar. Olha, o rei vai estar falando, a palavra do rei vai ser proclamada aos nossos corações, mas a gente tem que vir arrastado, puxado quase que pelo pé. Quase laçado. Sabe igual aqueles bois bravos, soltos no pasto, a pessoa quer pegar o boi, tem que laçar o boi e trazer arrastado, que o boi não quer vir. E acontece com a gente. Não é gostoso dormir até tarde, amanhã é segunda-feira, olha que maravilha, dormir até umas 9, 10 horas. Mas é o rei que está falando, é a palavra do rei.
E ainda assim Ele tem que nos arrastar aqui, né? Trazer arrastado. A gente vem e aí muda até o humor, né? Porque Deus vai ajeitando o nosso coração, senão a gente chega aqui com o coração duro, né? Não pode nem ver o irmão na frente que já dá-lhe uma patada no irmão. Quer tomar um café? Ah, quero tomar café, não. Quero nada. Quer uma água? Não quero água, não. Deus tem que ir trazendo, né? E talhando o coraçãozinho para você chegar aqui com um humorzinho mais bonitinho, né? Aí tem uma carinha mais bonitinha para olhar para o irmão, dar um sorriso. Mas você vê a obra de Deus. É Deus que faz essas coisas. Senão nem isso, né? Senão a gente ia vir, mas ia vir de mau humor ainda. Eu vou ter que ouvir Deus lá falar, nossa. É em espírito e em verdade. É o Rei dos Reis falando. Nós estamos diante de Jesus, não estamos diante de homens. Se diante de homens nós já temos respeito, quem dirá diante do Senhor dos Senhores? Do Senhor dos Senhores. Onde está o seu caminho? Se você fosse olhar para a sua vida, fosse fazer uma avaliação, você diria que você está ainda como aqueles sábios, tentando achar onde está esse tal de Rei dos Reis aí, onde que está esse tal de Jesus? Eu ouvi falar, mas não sei onde está. Mas não sei onde que eu encontro. Se você está nessa parte da sua caminhada, o convite é que você busque misericórdia. Peça a Ele. Ele é um Pai bondoso. Apesar dessa face que nós temos que temer, Ele é um Pai bondoso. Como eu disse, Ele traz cada um de nós aqui e ainda coloca um sorrisinho. Às vezes tem um coração mais duro, nem um sorriso a gente consegue dar, né? Mas Ele dá um sorrisinho, coloca um sorrisinho no nosso rosto ainda. Ele é bondoso. Peça misericórdia, Ele vai ouvir o seu clamor. Prostre-se diante dEle, Ele vai te ouvir, Ele é bom. O amor do Senhor dura para sempre. E a misericórdia do Senhor não tem fim. Busque o amor e a misericórdia de Deus. Mas se você já conhece, olha, já foi me revelado que é Cristo, o que Ele faz, quem Ele é, mas você está precisando firmar os seus caminhos, busque adoração em espírito, uma adoração espiritual, mas uma adoração regida pela verdade. Reveja os seus caminhos, reveja a forma como nós estamos adorando a Deus, se é em espírito e em verdade realmente. E vamos juntos desentortar e procurar a ajuda de Deus para ver se o nosso coração duro ele é amolecido pelo nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que seja um domingo de muita reflexão para cada um de nós, que nós possamos meditar na obra do Senhor em nós, em quem Ele é e o que Ele representa para cada um de nós. Amém? Gostaria de fazer uma oração com você neste momento. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se revele a nós para que nós possamos ter o seu poder em nós, para que nós possamos ter o nosso coração inclinados a Ti e que nós encontremos a caminhada final, que nós encontremos a direção final, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa oração, sabendo que o Senhor é bom e é misericordioso. Amém.